Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Finalmente vamos começar a falar sobre as collections, as coleções do Java. Para mim, eu acho que é um dos assuntos mais importantes e que, se você quiser ser um bom desenvolvedor, você precisa ter um bom entendimento das coleções. Elas vão te salvar muito tempo, você não vai ter que fazer código repetitivo porque elas vão solucionar praticamente todos os problemas que vocês possam ter se tratando de coleções de dados. Então, esse é um dos assuntos muito importantes. Nós não vamos cobrir todos porque o pacote Collections é gigantesco, mas os mais utilizados nós vamos cobrir aqui para você detonar nas entrevistas de emprego ou na sua faculdade. Incluindo a certificação também, né? Bom, vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre ah, as coleções em si, nós precisamos entender o método equals e o método hashcode. Nessa aula vamos focar no método equals e para isso vamos criar aqui um pacotezinho chamado z coleções. E vamos criar também um pacote teste e uma classe equals test. Então, nós já vimos um pouquinho sobre o equals quando nós estávamos estudando string. Vamos relembrar aqui. Imaginem que você tem duas strings. Se você fizer uma comparação dessa string, nós podemos jogar diretamente dentro de um system.out.println, nome 1 igual. Nome 2 você acha que vai retornar true ou false. Se você não tem certeza dessa resposta, volte e assiste às aulas de strings. Ctrl Shift F10, nós temos o valor true. Por quê? Porque lembre-se que string ela fica armazenada no pool de strings. E se você tem duas strings iguais, significa que elas estão sendo referenciadas, a variável de referência está referenciando exatamente esse mesmo objeto. Agora, o que acontece se nós mudarmos um pouquinho? Por exemplo, new string. Você acha que esse carinha vai retornar true ou vai retornar false? Retornou false. Por que retornou false? Porque, apesar de eles serem significativamente idênticos, nós podemos ver isso como seres humanos, dois nomes exatamente iguais, eles estão em locais diferentes. Quando nós utilizamos new string, nós estamos criando um objeto no heap. Quando nós utilizamos diretamente aqui recebe string, nós estamos utilizando o pool de strings. Então, como você tem dois objetos em locais diferentes, o igual ele compara essa referência. Então, se os dois objetos não estão no mesmo endereço de memória, o igual sempre vai retornar falso. Mesma coisa se você estiver utilizando uma das classes wrapper. Integer, int1 recebe 5, integer, int2 recebe new, integer 5. Se você colocar aqui Ctrl D, int1, int2, Ctrl Shift F10, botou ponto e vírgula aqui, falso. Como é que faz para nós utilizarmos o significado daquele objeto e não o endereço de memória? Bom, nós chamamos o método equals. Ctrl Shift F10, true e true. Bom, e onde foi definido esse método equals? O método equals ele é um método que ele foi definido na classe object, ou seja, todos os objetos eles vão ter esse equals. O problema é que na classe object nós temos esse equals utilizando igual. Vamos aqui segurar Ctrl e aqui de novo. Então você pode ver que a única coisa que ele faz é comparar se a referência daquele objeto é a mesma. Já na classe string e na classe wrapper integer, alguém fez o favor de sobrescrever o equals.
E o que nós vamos aprender agora é como criar o nosso método equals, porque várias vezes aqui nós criamos várias classes e nós não temos como comparar para saber se aquela classe é a mesma. Então o que nós vamos fazer aqui é criar um novo pacote, new package, z. Eu errei, coloquei com C maiúsculo, coleções, ponto, classes. Ops, errei, Shift F6, z coleções.classes. Deixa eu deletar aqui. Deixa eu dar um Shift F6 e renomear isso para minúsculo. Vamos criar uma classe aqui chamada celular. Como você sabe que dois celulares são iguais? Bom, primeiro nós temos o nome do celular. E quando você quer saber se o celular é aquele mesmo celular, você tem o e-mail. Vamos criar o método getSet. Vamos criar aqui o nosso construtor também, para facilitar nosso trabalho. Então, se você tiver um celular e o seu celular, você der o seu e-mail para a operadora, através daquele e-mail ela consegue puxar, esse celular pertence a fulano de tal, é o modelo tal, da operadora tal e da fabricante tal. Por quê? Porque o e-mail é um código único. Geralmente o método equals, você pode utilizar quantos atributos você quiser para montar o método equals, porém, um atributo que sempre é utilizado é aquele atributo que é um identificador único. Se você estiver trabalhando com banco de dados, é uma boa ideia você utilizar o ID da tabela. Se você estiver trabalhando com arquivos ou alguma coisa assim, você tem que procurar naquela classe o que faz dela única. Talvez a combinação de dois atributos. E tem algumas regrinhas que nós devemos seguir para criar o método equals. O método equals ele tem que ser reflexivo. O que significa reflexivo? Se você tiver um objeto x e chamar equals x, tem que ser true para tudo que for diferente de nulo. Então, x.equals x tem que ser true se o x não for nulo. Simétrico. Para x e y diferentes de nulo, se x.equals y igual a true, logo y.equals x tem que ser true também. Transitividade. Para x, y, z diferentes de nulo, se x.equals y for true, logo y.equals x true, então não. E z x.equals z foi igual a true, logo y.equals z também tem que ser true. Então, se você fez x, y deu true, ou y, z deu true também, então x e z também tem que ser true. Isso é ser transitivo. Consistente. Então, o que significa consistente? x.equals y deve sempre retornar o mesmo valor. Então, se você tem um valor true para x.equals y, você precisa que esse mesmo valor seja retornado caso você utilize 100 vezes. E para x diferente de null, x.equals null
tem que retornar falso. Então, qualquer coisa que você comparar com nulo tem que retornar falso. E como é que nós fazemos agora para criar o método equals? Lembre-se, o método equals ele tem que ser sobrescrito lá da classe object. E a regra de sobrescrita é bem clara, nós já falamos sobre isso. Mesmo modificador de acesso, mesmo nome, mesmo parâmetro e algumas coisas que mudam quando você estiver trabalhando com lançamento de exceções. Se você está na dúvida, Ctrl O, seleciona o equals e nós temos aqui a sobrescrita. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se esse objeto ele é nulo. Se ele for nulo, o que nós vamos fazer? Retornar falso. If, lembre-se, nós temos dois objetos aqui. O primeiro é o dis, que nós estamos trabalhando. Quem é o dis? Se nós estivéssemos trocando aqui x por celular, o dis seria esse x aqui. Então, se o objeto, o que foi passado, foi igual a nulo, já nem conversa mais e retorna falso. Então já fizemos esse último aqui. Nós sabemos que se as referências forem iguais, ou seja, if, se esse objeto na memória for igual ao objeto que foi passado, ou seja, se eles estão no mesmo endereço de memória, eu vou retornar true. A terceira coisa, esse nosso equals aqui, ele recebe um object. E como recebe um object, pelas regras de polimorfismo, eu posso passar absolutamente qualquer classe. Então, eu preciso verificar antes de utilizar aqui dos meus atributos, se esse carinha é do tipo celular. Ou seja, if dis, como é que eu posso pegar o get celular para saber se é dessa classe? Existe um método chamado getClass. GetClass. Se esse getClass for diferente do que tiver vindo a classe de quem está sendo passado, ou seja, o y, retorna falso. Ou seja, quando chegar nessa linha 27, já tenho certeza absoluta de que nós não temos um objeto que é nulo e nós temos um objeto que ele é um celular. Então eu posso fazer um cast aqui outro celular, porque nós temos o dis, com segurança. Objeto. Aí o que eu quero saber? Bom, o equal sempre vai trabalhar com dois objetos, x e y. O x é o dis e o y é o que está sendo passado. Eu quero saber que dois celulares são exatamente idênticos se os e-mails dele forem iguais. Ou seja, return. Primeira coisa, eu quero, mesmo que o objeto não seja nulo, existe a possibilidade desse valor aqui ser nulo. Então eu vou usar um operador ternário aqui. Se o e-mail for diferente de nulo, para true. O que eu vou fazer? Eu quero verificar se o e-mail do objeto é igual ao e-mail do objeto que foi passado. Se e-mail.equals, por que eu estou utilizando equals? Porque e-mail é uma string. Logo, a string tem o método equals já sobrescrito lá naquela classe. Eu estou comparando agora duas strings, não mais o objeto celular. Outro ponto get email. Então, eu estou retornando, esse carinha vai retornar true ou falso. Se os dois e-mails forem iguais, duas strings forem iguais, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar falso. E isso é caso seja diferente de nulo. Se for nulo, o que eu vou fazer? Return falso. Na verdade, não posso retornar falso aqui, porque já estou usando o return. Nós podemos colocar o falso. Então ele está falando aqui que nós podemos melhorar esse código, simplificar. Se nós selecionarmos simplificar, nós temos esse resultado aqui. Bom, vamos então agora fazer o nosso teste. Antes disso, vamos comentar aqui, só para nós vermos.
no equals test, vamos criar aqui celular C1 recebe new celular. Então imagina que nós temos um iPhone e nós temos o e-mail 1, 2, 3, 4. Ctrl D, nós temos um outro celular, outro objeto com o mesmo e-mail. Se nós fizermos a comparação, C1.equals C2 vai retornar para a gente falso. Lembre-se, eu comentei aqui o método equals, porque ele está utilizando o equals lá da classe object e o equals da classe object ele retorna falso se os objetos não estiverem no mesmo endereço de memória. Mesma coisa que você fazer exatamente isso aqui. Retorna falso também. Então, voltando para cá e tirando os comentários, agora nós temos o C1.equals C2. Ctrl Shift F10, retornou true. Apesar de serem objetos diferentes, nós consideramos eles iguais porque nós falamos que o e-mail é o que determina se dois objetos são iguais ou não. Se eu trocar o e-mail, ele vai retornar para a gente falso. Se eu trocar aqui C2, C1 com o mesmo e-mail, ele tem que retornar true. E ele retorna true, por causa da regra da simetria. Então, é assim que nós podemos criar um método equals. Então, ele é muito importante porque quando você estiver trabalhando com as coleções, imagina, você tem 1000 objetos, como se fosse um array de 1000 objetos. E se você quiser pegar um objeto, como é que você vai fazer essa comparação? Então, é aqui que entra o método equals. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre o hashcode para coleções de alto desempenho e na outra aula nós vamos começar a realmente falar sobre coleções. Então, espero que vocês tenham entendido o método equals e para que a funcionalidade dele. Então, lembre-se, se você tiver um array de 5.000 posições, imagina, você tem 5.000 celulares e você quer pegar exatamente o celular com o e-mail 1, 2, 3, 4. O método equals vai se encarregar de trazer para você o celular certinho. Tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.